Tabuleiros BR, hoje para falar do Império Potens, fazer o gameplay hoje com o designer, o André Morello. Veio hoje falar sobre, dar ideia sobre as regras certinho, vamos falar passo a passo, para vocês entenderem aí como é que funciona o jogo. Começando desde o início aqui, o jogo é de 2 a 4 pessoas, e como foi falado no vídeo anterior, o objetivo é derrotar o general do outro. Existem 4 generais bases, no caso Alexandre, Júlio César, Carlos Magno e Gengis Khan. Ele escolheu Gengis Khan, eu escolhi Carlos Magno. O tabuleiro já está organizado. No caso, para 2 pessoas, a gente fez um tabuleiro aqui de 7 por 8, porque é algo simples que funciona. Dá até para fazer 7 por 9 no caso. Mas aqui, para fins de exemplo, já funciona muito bem. Por que a gente fez esse tabuleiro? É só uma sugestão para ficar equidistante. No caso, cada jogador começa no território do meio, ele já pode colocar o general. E como vocês podem ver, tem espaço para fugir um pouco e tem uma linha reta simples até o general adversário. Mas quando você for jogar em casa, você pode fazer um mapa que você dê a entender. Se você quiser fazer um espaço vazio no meio, vai motivar mais a exploração, vai ter uma exploração maior de território e coisas do gênero. Realmente é um pouco a cargo do jogador fazer um mapa diferente, isso é uma sugestão. Bom, o início do jogo é simples e todo turno segue a mesma coisa. Cada jogador escolhe um território adjacente, pode ser inclusive na diagonal. Ao explorar o território, você pode pegar uma carta. Se for uma carta de evento, fica na sua mão. Se for uma carta de tropa, ela pode ser adicionada para fortalecer o seu general. E aí você decide se você move o seu general ou não. Toda carta tem um valor de movimentação e um valor de poder de ataque. A movimentação é quanto ela pode se mover em territórios já revelados em um turno. E o poder de ataque também denuncia a vida dela. É igual, certo? Mais pra frente eu vou explicar um pouco sobre o combate, mas por hora vamos adiantar um pouco o jogo. No caso, nós dois pegamos eventos, certo? O evento ele pode ser usado a qualquer momento, exceto durante o combate. E aqui eu parei num território diferente, que é o Alpes. Tem 2 tipos de território diferentes, que são os Alpes e os Pântanos. Os Alpes, eles dão um ataque a mais para todo exército que estiver em cima dele, mas apenas para o exército defensor. E todos esses territórios especiais, tanto os Alpes quanto o Pântano, têm a habilidade de alocar tropas, na qual, com um de movimento, você desloca um quadrado a mais. Por exemplo, no próximo turno, se eu quisesse, podia usar um de movimento para vir daqui para cá, explorar um território aqui e avançar para cá. Os Pântanos, no caso, têm a mesma habilidade de alocar tropas, que faz essa questão do movimento. Toda tropa que estiver em cima dele tem um de poder de ataque e de vida a menos. Aqui eu fiz um de movimento para alocar tropas e aí eu avancei um. Quando eu revelei aqui, teve uma tropa. E aí eu coloquei a tropa no território onde meu general foi parar. O ideal é você fortalecendo a sua tropa antes de entrar em combate, né? E explorando para poder... Na verdade, tem 2 formas de você poder jogar. Ou você joga de uma forma mais agressiva, é uma forma que depende mais de sorte no início. Na verdade, se você tivesse vindo para cá, daqui eu conseguiria atacar aqui já. Então, se eu quisesse ser mais agressivo, eu já poderia estar aqui esperando por um ataque. Contando com seus eventos, por exemplo. Né? Contando com os meus eventos. Ou com as minhas tropas. Não, mas ali naquele caso você ainda não tinha tropa. Aqui, como eu não tinha nenhuma tropa, eu preferi voltar para fortalecer.
Aqui, eu vou mover essas tropazinhas e vou usar um evento. O evento que eu vou usar é o esconder tropas. Ele é um evento muito útil para jogos de um prazo maior, de uma duração maior no caso, principalmente com mais jogadores e etc. Ele faz com que o jogador adversário não saiba quais são as tropas que eu estou usando. No caso, se ele tivesse prestado atenção desde o início, sendo só uma pessoa contra a outra, provavelmente ele ia saber. Por isso que eu comentei que é geralmente mais útil mais pra frente no jogo, quando você tem um exército maior e quando tem mais jogadores. Mas aí no caso, daí pra frente você vai poder esconder as próximas tropas. As próximas não, naquele momento. Sim. Porém, se eu tivesse exércitos separados, por exemplo, eu poderia fazer trocas entre tropas e assim você não saber mais qual que está forte e qual que está fraco. Uma desvantagem desse evento que eu utilizei é o seguinte: como essas tropas estão viradas para baixo, enquanto elas estiverem viradas para baixo, elas só têm um de movimento. E aqui eu deixo essas tropas viradas para cima, porque só foi depois de eu ter utilizado o evento. Isso aqui é o quê? Um terreno qualquer? É um terreno qualquer, uma planície. Como vocês podem ver, ele não saber as tropas que estão atacando ele faz uma certa pressão nele. Então, se bem utilizado em jogos de duração menor, também tem o seu uso. Aqui no caso, os cavaleiros hunos são arqueiros. Só que alcance 1, só poderia ser Só adjacente. poderia atacar aqui. Ser adjacente. Isso. Aqui é o máximo, né? São quatro tropas. Isso. Eu ia comentar disso agora. Outra coisa. Perceba que apesar dele ter duas tropas que andam 2, por ele ter tropas que andam só 1, ele está só se movendo 1. Por quê? Para poder manter as tropas dele juntas. Tá? O que conta é o menor, né? Isso. Aqui é menos. Eu vou vir para cá. Isso. Eu vou usar outro desse. E agora, o que acontece? Eu tenho essas tropas que ele não sabe a força delas. Aqui. E essa tropa, ela daqui... Que já chegou no limite, né? Sim. Por quê? Porque só pode ficar 4 tropas no mesmo território. E isso conta o seu general. Caso tenha mais do que 4, você vai precisar deixar uma para trás. Essa tropa, se eu quiser, eu posso mover para outra direção. Ela se move independente. Mas não é algo que eu vou fazer agora. Eu vou deixar ela aqui. E só para explicar, eu posso conquistar, no caso, Sim. essa tropa. Mesmo ela estando... Virado para baixo. Mas deixando claro aqui, eu só virei essas tropas para baixo porque eu tinha outras esconder tropas na mão, eu utilizei. E se ele chegar até aqui, o exército dele for mais forte do que essa tropa, com as tropas que ele conseguir chegar até aqui, ele vai conquistar essa tropa. Mas se essa tropa matar alguma tropa dele, a tropa que foi morta é morta. Ok? Vai pro combate? Vai pro combate. Bom, né? Na verdade, eu vou te dar uma flechada aí. Ah, tá. Uma, né? Isso.
ao evento? Tá, então, no caso aqui de ser uma outra tropa. Você tem que deixar no território adjacente. Não, sim, mas eu poderia trocar, no caso? Poderia. Antes de Se você tirar? quiser, uma vez que esses são arqueiros, e tem 2 de movimento esses arqueiros, você poderia vir para cá, atirar com esses arqueiros daqui para cá e colocar essa tropa aqui, na sua força principal. E esse arqueiro você pode inclusive recuar para cá depois se quiser. Ah, porque tem 2 movimentos, né? Isso. Tá, mas aqui no caso eu já andei, então eu posso atacar e depois andar novamente ou não? Pode. Com as tropas que tem 2 de movimento, pode. Então, estou atacando. Esses são, inclusive, arqueiros. Estaticamente, eu acho que eles são unos. Cavaleiros Unos. Então, é a parte, só comentando mesmo, porque é parte da pesquisa histórica que foi feita, né? Porque os unos tinham essa estratégia de poder atirar e recuar, e sair da área de ameaça do outro, certo? Você escolheu atacar, os seus arqueiros têm 2 de poder de ataque, é a distância, não é isso? É o valor que tem do lado do arco. Como ele atacou a tropa minha que está na frente, é a que sofre o dano, que são os meus elefantes de guerra, que ainda tem 2 de vida. Tá, e no caso, como é que eu completo? Caso eu queira dar mais dano, não posso dar, já ataquei, né? As tropas que têm 2 de movimento, elas conseguiriam entrar, exceto do arqueiro. Elas conseguiriam entrar nesse território e entrar em combate direto, mas provavelmente as outras tropas minhas vão acabar matando elas. Não, sim. Só pra saber, não vou entrar Caso no combate você agora, tenha eventos que causem dano na mão, esses eventos podem matar no mínimo os meus elefantes. não. Esse que foi revelado por causa do combate, fica Por causa revelado. do combate. Mas fica revelado. Isso. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Lembrando que as que tem 1 de movimento Não, tem que se certo. manter ali. dar uma pesada para trás e vou colocar... Ótimo. No final do turno dele, os meus elefantes que haviam sofrido dano, eles regeneram esse dano. Ok? Agora, primeiro eu vou revelar aqui. Peguei uma carta. Essa carta vai para um território adjacente. Ela vem para cá. Os meus elefantes estão atacando os seus guerreiros. Eles têm 3 de ataque, os meus elefantes têm 4. A princípio, vai chegar aqui e vai conquistar. Você vai fazer algo contra? No caso desse evento aqui. Se você fazer esse evento, eu não posso te atacar. Ótimo. Uma vez que você usou esse evento, essa tropa vai vir para cá e essa para cá. E eu voltei para esse ponto. E eu vou terminar meu turno aqui. Lembrando que essa tropa daqui e tropas suas que se movem 2 podem vir daqui, se mover para cá e atacar aqui e tentar dominar alguma tropa daqui. Tá? Essas tropas, nenhuma das duas foi revelada ainda para você, você não sabe o valor delas, mas se você conseguir derrotar elas, você só tem direito a uma delas. Eu posso descer outra tropa aqui, no caso. Pode. Vou descer essa tropa aqui. Eu posso, por exemplo, andar, fazer isso aqui, essa pra cá e essa pra cá? Pode. Posso. Você pode inclusive mandar essas para cá se você quiser. Se não, eu vou pra cá. Vou atacar você aqui. Tá. Eu não tenho nenhum evento, então eu não tenho como impedir. Na forma como funciona o combate, tá? E essa, pode ser ao mesmo tempo, eu mover essa aí e essa aqui pra cá ou não? Tem que resolver primeiro o combate. Funciona tecnicamente ao mesmo tempo, mas vamos resolver o combate porque senão Fica mais fácil pra... pode ficar meio confuso. A sua primeira tropa que veio pra cá morreu e matou.
as duas foram mortas, ok? Eu vou deixar a minha tropa separada porque é possível, caso você derrote todos os generais daqui, todas as tropas daqui, que você conquiste ela. E essa segunda tropa causou 3 de dano nos meus elefantes, mas tomou 3 de dano e morreu. Ok, ele ainda tá com 1 de... Ainda tá com 1 de vida. Então eu posso andar e tacar flecha, por exemplo? Sim. Posso. Estou te atacando com os cavaleiros outros. Ótimo. Os elefantes tomaram 1 de dano. Sobrou um. E o outro ponto de dano que sobrou veio pra essa tropa aqui. Pô, só pegou tropa no 4. De 4, pô. Se bem que as fraquinhas devem ter jogado pra lá, né? Se é que veio alguma fraquinha. Tá, então eu ainda tenho movimento com esses aqui. Você aqui tem não. movimento, se você quiser avançar, você pode. Nossa, você consegue me matar agora se quiser. Então, mas esse aqui não. Com esse aqui eu não posso. Mas os outros conseguem avançar. E o jogo vai acabar, porque eu não tenho eventos na mão para ter o que fazer. Mas então, primeiro de tudo, essa tropa daqui você já atacou com ela. Ah, não pode. Ela não pode, ela fica para trás. Tá? Calma que você ainda deve ganhar. Por quê? Porque Você tá com aqui 3. ela tá só com 3 de vida. 4 menos 3, essa morre, sobra 1. 1 contra 5, essa morre, sobra 4. 4 contra 5, essa morreu, e é o meu general. E o Dr. Aélio ganhou. Então o Gengis Khan Gengis Khan. é o bichão. Tem mais alguma regrinha que você esqueceu? Ou só pra Não, poder tem várias, tem algumas coisas que vale a pena ser passadas. Vamos lá. Existem cartas, como essa daqui, por exemplo, cujo poder de ataque e o poder de ataque à distância são diferentes. Ok? Nessas, a vida é sempre o poder de ataque, mas se você atacar à distância, você não pode atacar no corpo a corpo. Um ataque por tropa, né? Isso. Por turno. Isso. Ok? Independente se for arqueria ou se for corpo a corpo, né? Exato. Aqui, a gente tem uma tropa que tem 2 desse gênero no jogo. Elas são aquelas tropas que você fica atento quando aparece. É uma arma de cerco. Armas de cerco, ela tem um alcance maior. Os arqueiros, como ele mostrou, só podem atacar no adjacente. A arma de cerco pode atacar Todos, não tem nenhum. todos aqui. No caso, não é todos, são 2 de distância. O problema é que 2 de distância, como Não, você todos pode os arqueiros ver, são de distância, com todos. a arma de cerco, todos são 2. E aqui, nesse ponto, pegaria essa área, ok? Porque são 2 quadrados, em todas as direções, tá? E ela é limitada porque no turno que ela se mover, ela não pode atacar. Ou ela se move ou ela ataca. Mas aí, geralmente, se o seu adversário tiver uma delas, você tenta juntar uma cavalaria com alocar tropas, e aí você toma ela para você, entende? Ou então, você se aproxima com uma carta para sacrificar no caminho. Porque ela também é mais forte que a maioria dos arqueiros. Os arqueiros, em geral, têm 2 no máximo de ataque à distância, armas de cerco tem 3 como padrão. Além disso, também que vale a pena contar, existem generais extras no baralho que pode ser comprado. Caso um jogador tire um general extra, o jogador adversário tem que matar os 2 generais e os generais extras têm habilidades especiais também. O Ciro conquista uma tropa a mais quando derrotar um exército. O padrão é, mesmo se tiver 4 cartas em cima de um território, se você for lá e matar todas elas, você só fica com uma. Com Ciro você fica com 2. Belisário tem essa habilidade de alocar tropas. Aliás, alocar tropas não, perdão, esconder as tropas, que foi a que eu utilizei no início do jogo. Existe evento de alocar tropas que faz a mesma coisa que os Alpes e os Pântanos podiam fazer. Aníbal, o cartaginês, tem como habilidade especial
ou alocar tropas. Uma vez por turno, ele pode mover todos os exércitos dele, no caso, uma casa a mais, inclusive pulando território não descoberto. Por exemplo, ele poderia vir daqui para cá, entendeu? Se tivesse descoberto, com todas as tropas que estão com ele, que formam o exército dele, e Átila Uno, que ele, todas as tropas que estão com ele, ganham um de movimento a mais. E outra coisa que vale a pena comentar também são esses eventos aqui, que é a Nevasca e a Tempestade. No caso, a Nevasca, todas as tropas que estão em cima de um território levam 2 de dano, então, no caso, em geral, arqueiros puros, que só tem 2 de vida, morrem com uma Nevasca. E a Tempestade causa 1 só. Ela cura, não mata ninguém. Porém, se for jogado Tempestade ou Nevasca em cima de um alpe ou de um pântano, elas causam 1 de dano a mais. Claro que tem formas de se esquivar disso. Por exemplo, ou com o evento alocar tropas, que você, se alguém usa em você, você pode alocar as tropas dali para outro lugar e a carta do evento que causa dano foi gasta. Ou então ter mais de um general, que aí se você perder aquele general, o outro ainda está vivo. Mas é isso, então beleza. Beleza, André, valeu. Obrigado. Você que gostou do jogo aí, ó, a gente vai estar sorteando, um baralho lacrado para os inscritos do canal. Compartilhe, se inscreva no canal no YouTube, compartilhe no Facebook, que você vai estar concorrendo aí ao Império Potens, aí, o jogo do André Morello, vai estar sendo sorteado. O jogo já está à venda. Verdade, tá? verdade. Está à venda por R$ 49,90, se bem me recordo. A gente está vendendo via Mercado Livre, mas também tem um site próprio, que é o www.imperiopotens.com.br. Você pode acessar, lá já tem a venda, está funcionando, está 100%, e lá vocês vão conseguir comprar o jogo. É isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês curtem essa ideia. Já tem expansão planejada, se não vender essas primeiras remessas não vai ter expansão. Vamos comprar, galera. Ajuda o pessoal. Quem não quiser comprar, ó, se inscrevem aí para concorrer ao jogo. E convença os amigos a comprarem. Se você não quiser comprar, você tem amigos. É um jogo só para 4 pessoas, menos de R$50. Vocês gastam R$300 em jogos de tabuleiro por mês, que eu sei. Beleza, valeu, André. Valeu mais uma vez. Abraço. Valeu.